Instituto Histórico e Geográfico Viagem no Tempo é um dos meus artigos publicados no portal Potiguar Notícias. Durante as minhas férias, tive mais uma oportunidade ímpar de visitar o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte em companhia da querida professora Betânia Ramalho. Fomos guiadas atenciosamente pelo turismólogo Matheus Pereira. Olá pessoal, me chamo Matheus, sou sócio efetivo da Casa da Memória e também coordenador do museu. Estarei fazendo esse guiamento aqui com vocês na nossa Casa da Memória, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Mais o apoio da bibliotecária Keite de Jesus e o monitor Franklin Lima. Fomos recebidas cordialmente pela presidente Joventina Simões Oliveira, Ormuz Simonetti, vice-presidente, e Renan Segundo, secretário-geral, que contam com o corpo de voluntários, sócios e administradores, como o dedicado senhor Manuel Bezerra da Silva. Todos eles juntos fazem acontecer o Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, preservando a nossa história. Merecem muitos aplausos. O Instituto tem mais de 120 anos, nasceu em 1902 devido a uma disputa territorial entre o Rio Grande do Norte e Ceará. Este reivindicou uma porção de terra chamada Grossos, que entendia o pertencer. Os potiguares, não concordando, apresentaram documentação correspondente, comprovando sua propriedade. Depois veio a necessidade de arquivar e catalogar as provas. Em decorrência, originou o Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte. Tornou-se o guardião de muitas leis, artigos, documentos, fotografias, jornais, enfim, de um importante acervo que preserva a história do Estado, como também do país. Acervo de fotos de Oriane de Almeida, que é um músico aqui do Rio Grande do Norte. A gente tem um acervo do próprio Câmara Cascudo, que são algumas fotos de alguns momentos dele aqui no Instituto Histórico. E esse acervo aqui são de várias fotos diversas, que foram fotos de momentos do Instituto. Aqui é o Centenário da Independência, que são fotos de momentos da independência que aconteceram aqui no Rio Grande do Norte, tanto nessa praça aí, quanto nessa Praça da Independência aqui de frente para a Assembleia. O órgão está localizado no Centro Histórico de Natal. No bairro da Cidade Alta, certo? Aqui nessa rua, onde fica a rua da sede do Instituto, é a Rua da Conceição, certo? Ela particularmente, essa rua ela é tombada, né, pelo IPHAN, reconhecida como Patrimônio Nacional. Aqui a gente destaca não só o prédio do Instituto Histórico, né, a sede, o administrativo, mas também a sede pastoral, a casa do Café Filho, onde funcionou o Museu do Café Filho, em homenagem a ele, o único potiguar a assumir a presidência, também a Pinacoteca e uma antiga sede do IPHAN. Cabe destacar que no Largo do Instituto, nos seus jardins, está assentada a coluna capitolina, oriunda do Monte Capitolino, onde os romanos faziam suas adorações aos deuses e provavelmente Roma foi fundada. A relíquia foi doada em agradecimento do governo italiano pela acolhida dos aviadores Carlos Del Prete e Arturo Ferrari, após chegarem a Natal advindos de uma difícil jornada, que cruzaram o Atlântico proveniente de Roma com duração do voo por 49 horas sem escalas em 1928. Minha jovem, aqui a gente está no nosso Salão Nobre, aqui onde vai acontecer tanto posse de sócios, né, os sócios, os diferentes tipos de sócios, efetivos, beneméritos, mantenedores, e também vão acontecer algumas apresentações culturais, né? Semanalmente temos a Quinta Cultural, onde temos exposições de palestras, mas também temos apresentações musicais, geralmente às 5 horas, quando somente a Quinta Cultural, e às 4h30, quando se tem alguma apresentação musical, já começando nesse horário, né? Uma proposta da gente sempre estar trazendo temáticas, não só relativas à história, né? Mas também à arte, população, então a gente sempre está trazendo semanalmente essa programação. E recentemente aconteceu a posse de mais novos sócios efetivos. Outra característica interessante, aqui funcionou hoje o Instituto Histórico, mas por muito tempo o Instituto Histórico dividiu espaço com o Tribunal de Justiça. Então nessa sala aqui também funcionou por muito tempo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então algumas pessoas quando vêm para cá, às vezes já
pensa que já funcionou no tribunal e realmente funcionou durante um tempo, se dividiu o espaço, mas depois o Instituto sai e depois regressa definitivamente ao que seria certo. E aqui a gente vai ter um espaço destinado ao Instituto. Para muitas pessoas, principalmente mais os visitantes, o Instituto ele vai ser muito só um museu. Para muitos acham que o Instituto é só um museu, mas o Instituto Histórico ele não vai se resumir a isso, né? Como você já viu em outro momento, o Instituto ele tem a sua parte de programação cultural. Então, frequentemente a gente participa de eventos, a gente participa da Semana de Museus, da Primavera de Museus, e temos nossas programações semanais. Além do museu, nós também temos uma vasta biblioteca, são mais de 20 mil livros, documentos, fotografias, CDs, VHS, tudo relacionado ou à história do Rio Grande do Norte, mas também à história do Brasil ao todo. Então aqui a gente tem todo esse trabalho de documentar, de restaurar livros que fazem parte da nossa história, né? Que ajudam a contar a nossa história. Essas Marias são documentos, são cartas de registro de alguns momentos da cidade, às vezes a fundação, às vezes quem foi o primeiro padre, como era o território, de que era feito, entendeu? Como foi a questão geográfica dela, como foi encontrada. E aí eles vão escrevendo tudo, sinalizando isso. Ah, foi encontrado no dia tal, da província tal, do lado do fulano, do ciclano. A Carta das Seis Marias escreve isso. E aí o Senado dá, como era um documento administrativo do governo, e naquela época a gente sabe que não existia nem câmera, ou nem máquina e nem computadores, faziam tudo à mão. Então a maioria dos documentos a gente vai ver. A cidade, por exemplo, de Floresta, né, que a gente sabe que antigamente era chamada de Vila do Príncipe. A gente vai encontrar documentos que eram escritos sobre ela. Era assim, era uma cidade que não tinha mata, era uma cidade que não sei o quê, entendeu? Aí isso aqui são a Carta das Seis Marias. Existem de cartas de provisões do Senado da Câmara daqui do Rio Grande do Norte e cada uma delas tem um ano diferente. E aí essas sinalizações aqui delas e alguns documentos da biblioteca também tem essa sinalização, são exatamente para evitar de estar abrindo elas, porque essa daqui, por exemplo, ela está restaurada. Ela está toda ajeitadinha restaurada. Mas tem outras que, por exemplo, elas não foram restauradas, então a gente bota essa sinalização na frente para descobrir, para saber o que é, tá vendo? Ela passou por um processo de restauração em algumas folhas, mas elas são todas assim, ó. Então a gente sempre bota sinalização na frente para evitar exatamente de estar abrindo, porque elas vão se soltando, ó, tá vendo? E aí vai perdendo as folhinhas, ó. Todas elas estão assim. O Instituto se mantém através de doações, vendas de revistas e souvenirs e principalmente do trabalho de voluntariados. Sua revista é considerada a mais antiga em circulação do Rio Grande do Norte, que é editada desde 1902. As revistas e outros objetos estão à venda no local, também na sua página eletrônica. Relacionados à guerra. Então, essas peças aqui, os capacetes, essa granada e esse estilhaço, são fragmentos da Revolução de 1932, onde São Paulo fica insatisfeito com Vargas e ocorre uma guerra civil. Então a gente tem aqui os 3 modelos de capacete, né, que foram usados por São Paulo, produzidos por São Paulo, onde toda a indústria vai se voltar para a indústria de guerra, porque São Paulo precisava fazer a questão dos seus armamentos. Então você vai criar vários modelos de capacetes, né, capacetes inspirados nos modelos europeus, né? Então você vai aperfeiçoando e se moldando na realidade paulista, né, que se tinha disponível para fazer. E também até granadas. Então a gente tem um modelo aqui que é chamado de Major Marcelino, que foi o criador dessa granada. E uma história interessante do porquê ele se chama Major Marcelino, porque no ato da inauguração, quando se coloca essa granada, né, o morteiro é uma peça que ela vai ficar no chão, ela fica inclinada para a granada ser arremessada. Então, na hora que se coloca essa granada, ela fica presa e explode dentro do morteiro. Então, vai matar o major. Então, por isso a granada vai se chamar Major Marcelino. Os religiosos vão sempre estar presentes na sociedade, né? Não vai ficar restrito apenas à parte religiosa. Talvez uma das figuras que sejam mais representativas, né, para o povo potiguar,
a gente vai ter o Padre João Maria, que aqui em Natal é conhecido como santo. Então, aqui já próximo ao Instituto, a gente tem uma praça em sua homenagem, que é a Praça Padre João Maria, e vai ser muito comum você deixar coroa de flores, vai se deixar também imagens em gesso, de mãos, pernas, às vezes o pessoal coloca o bebê, porque é uma graça que foi alcançada. E aqui é o primeiro bloco da Intendência Municipal. Então, todo o tesouro da capitania a gente guardava aqui. Então, mostra também até como o Rio Grande, né, era pobre se comparado às outras capitanias. Né? Talvez Pernambuco foi a quem mais vai se destacar nesse cenário. E aqui também outros modelos de cofres, de urnas de baús. E a gente também vai ter um dos primeiros modelos de urna, uma urna eleitoral. E é interessante porque essa urna ainda é usada em um processo de eleição aqui do Instituto. Então, quando se tem as eleições para a presidência, se é utilizado ainda essa urna. Que bacana. E aqui uma máscara mortuária de Câmara Cascudo. Foi um importante folclorista aqui do estado, nascido no Natal. Então ele vai documentar não só a história do Natal, do Rio Grande do Norte, e após o seu falecimento, ser feita uma máscara mortuária. Só apenas o rosto dele, mas também a mão. Pois bem, é necessário perceber a importância do acervo histórico que aqui se encontra e com seu devido valor. O poder público tem o dever de preservar esse patrimônio histórico e não somente ficar restrito na boa vontade dos voluntários e colaboradores que se dedicam apaixonadamente para manter viva a nossa história com escassos recursos. Nosso presente foi traçado no passado e o futuro depende do que estamos fazendo agora.